Olá pessoal, saudações de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. Pessoal, estamos por aqui mais uma vez, já querendo lhe agradecer nesse dia, nesta quinta-feira, 8 de junho de 2023, feriado católico de Corpus Christi. E vamos abordar mais um tema. Deixe-lhe dizer uma coisa, eu não sei como é que você vai receber esse assunto, como é que você vai lidar com ele. Eu, particularmente, nunca senti dificuldade em abordar este assunto, mas entendo que algumas pessoas terão dificuldades, porque não é um assunto fácil de lidar. Eu também confesso que sempre achei que alguma coisa estava errada a respeito disso. Sempre achei que havia algo oculto que devia ser revelado. E eu fui em busca disso esse tempo todinho que estive e estou no meio denominado evangélico espiritualista. E esse tema de alta complexidade, nós iremos abordá-lo, né? Como todos vocês que nos acompanham sabem, nosso tema principal é este aqui, retornando à imagem e semelhança de Deus. É um retorno. Começaremos hoje com uma citação bíblica de Atos 17, 28, que diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele aqui, um sujeito oculto significa porque em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Isto quer dizer que sem Deus não existe vida, sem Deus não existe movimento e sem Deus não existiria a existência, né? Parece redundância, mas é assim mesmo que se trata. Então, por Ele, por meio dele, vivemos, nos movimentamos e existimos. Deus é o tudo em todos, tudo que é e tudo que existe. Deus criou todas as coisas e sem Ele nada foi, é e será criado. Tudo é a partir dele, por meio dele, e não existe nada fora dele, nem, obviamente, outro poder que não seja o dele. Vá gravando isso aí. Agora vamos refletir e raciocinar. Te convido a isto. Se Deus é tudo e está em tudo e nada há fora dele, e nenhum resultado que ele não possa produzir, e não há nenhum resultado que ele não possa produzir, como pode ele ainda querer ou precisar de alguma coisa? Ora, se ele está em nós e está, não podendo deixar de estar, então como podemos necessitar de algo que sempre temos e que não podemos deixar de ter? Ou como poderemos fazer algo com outra coisa, com outro poder, se só existe um? O que parece muitos, na verdade, é um só e único. Só podemos precisar de algo que ainda não temos. No caso de Deus, não podemos deixar de tê-lo, porque Ele é a única coisa e o único poder que existe. Sem Ele não há vida, sem Ele não há movimento, sem Ele não há existência. Não é assim? Não se pode fazer nada sem Ele e tudo que se faz sempre será com Ele e por meio dele. Estando nós conscientes disso ou não. Há pessoas que fazem muitas coisas com o poder de Deus, mas não tem consciência disso e não lhe atribui isso a Ele. Mas não tem como fazer alguma coisa se não for com Ele, por meio dele. Ele é a matriz para tudo. A pessoa saiba disso, esteja consciente disso ou não. Quando eu falo para tudo, é tudo mesmo e você vai entender. Concluímos, portanto, que podemos utilizá-lo contra ou a favor de nós mesmos. Só não podemos deixar de utilizá-lo, não tem como
Fazemos isso até mesmo quando achamos que não estamos fazendo. Porque nele nos movemos e existimos e ele é tudo em todos. Todas as coisas foram feitas e ainda se faz por meio dele. Sem ele nada do que existe e virá a existir poderia ou poderá ser feito. Portanto, deduzimos que não devo dizer Deus me ajude, porque é como se eu não pudesse contar com a ajuda de Deus. E isso é impossível, né? Porque ele habita em mim, habita em nós. Não é certo dizer Deus preciso de ti, porque soa como se eu não o tivesse. E isso não é verdade. Eu não posso deixar de tê-lo em hipótese alguma. Não posso dizer Deus venha ao meu encontro, porque isso pode parecer como se Deus estivesse longe de mim. E isto não é verdade, né? Ele não pode estar longe de nós, tá bom? Então, não podemos deixar de tê-lo em hipótese alguma, porque ele nunca estará longe ou fora de nós, e jamais poderá existir algo sem ele, obviamente. Eu posso utilizar Deus, o único poder, para toda e qualquer coisa. Nós criamos tudo a partir dele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem cria o resto. Coisas boas ou ruins, com o poder que ele nos deu, consciente ou inconsciente. Então isso aqui é super importante. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem cria o resto, coisas boas ou ruins, segundo ou com o poder que ele nos deu. Estejamos nós conscientes disso ou não. Como faço? Eu posso utilizar Deus para criar e fazer coisas, qualquer coisa. E estou fazendo isso o tempo todo, por meio de pensamentos, palavras e ações físicas. A gente está utilizando Deus o tempo todo. O poder está sendo utilizado sem parar. Eu posso utilizar Deus para fazer o bem, como também para matar, roubar, mentir, se prostituir. Parece absurdo, né? Mas tudo está dentro e sobre a operação da capacidade divina inerente, dentro do campo das infinitas possibilidades. E dentro também do que nós poderemos dizer do conceito monoteísta divino, porque só existe um poder, só existe um Deus. Olha aqui, ó, o que a Bíblia diz. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Precisamos entender e eu vou tentar explicar. A essência de Deus, Espírito, é pura, dele só sai o que é bom. Porém, o ser humano pode fazer Deus ser mau. Há alguns que se utilizam do pretexto de estar sob a vontade dele, mas especificamente os religiosos. Matam em nome de Deus, ainda hoje. No passado, saqueavam cidades, matavam crianças, mulheres e se apropriavam de seus bens em nome de uma divindade, né? Há também os que fazem o mal por estar inconscientes e desconectados da essência divina, inerente. Utilizam Deus para praticarem obras más. Entretanto, quem faz o mal é o próprio ser humano, usando o poder que lhe está à disposição. Esse poder é um só, o poder de Deus. Não existe outro poder, nem um poder paralelo, afastado de Deus ou fora dele. Nada que não seja dele. Deus se deixa ser utilizado para todo e qualquer propósito.
Deus se permite ser o que ele não é. Deus se permite ser o que ele não é. Aqui está repetido, mas você já entendeu. Deus se deixa ser utilizado para todo e qualquer propósito. Deus se permite ser o que ele não é, por meio das pessoas e daquilo que elas estão fazendo. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. É até aqui redundante o versículo, mas é para que a pessoa possa entender bem. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Fora dele não há poder, não existe outro poder, nem outro que tenha poder. A partir dele se pode fazer tanto bem quanto mal. É ele e por meio dele que se fazem todas as coisas. A escolha de quais coisas vai se fazer com o único poder existente vai depender de cada um de nós, seres humanos. Deus habita a luz inacessível, não pode ser afetado por nada. Dele só sai o que é bom. Nada entra a ele que possa o contaminar ou influenciar para que ele deixe de ser o que ele é, bondade suprema e amor incondicional. Atos 17:5. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Dele provém tudo e ele pode produzir o resultado que quiser, como também se pode fazer isso com o único poder dele. Portanto, deduzimos que nele não há carência alguma. Ele não precisa, por exemplo, de amor, pois ele é o próprio amor, nem de adoração, pois ele não tem falta de elogios, ou de sensações que o façam se sentir bem ou mal, né? Como já dissemos, ele produz tudo, e tudo emana dele. Não precisa de dinheiro, pois não há nada que lhe falte ou precise comprar. Pode trazer à existência qualquer coisa que ainda não exista. Muito bom isso aqui. Deus habita a luz inacessível e não pode ser afetado por nenhum mau sentimento. Não pode ficar irado, magoado, ressentido, ofendido, nem com raiva. Há uma crença de que Deus não é feliz e, por isso, precisamos fazer algo para que ele possa ser feliz. Essa ideia de aplacar sua raiva e fazê-lo feliz é uma ideia louca, porque Deus é a própria felicidade. Mas alguém persiste com a má ideia de um Deus mal-humorado e descontente. E o pior, nutrem essa ideia nociva de que os seres humanos são a causa disso. Tudo isso é muito insano. A epítome da arrogância é, portanto, imaginar que podemos, de certa forma, fazer alguma coisa que os seres humanos, de certa forma, vamos consertar isso aqui. A epítome da arrogância é, portanto, imaginar que possamos, de certa forma, fazer coisas, ou fazer alguma coisa, ou venha existir alguma coisa que os seres humanos possam vir a fazer. E com isso, fazer com que o Criador desistisse de ser o que ele é: paz, amor e bondade, que são a essência daquilo que o Criador é. Imaginam que Deus pode desistir de ser Ele mesmo por causa de alguma coisa que fazemos ou deixamos de fazer. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação.
Acaso, diz a Bíblia, pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Portanto, entendemos que Deus não pode ser comparado a seres humanos com as mesmas necessidades emocionais e sujeito às mesmas agitações emocionais dos seres humanos. Ele não pode ser danificado ou ferido de modo algum. Sendo assim, não precisa se vingar ou impor punições. Entretanto, o mundo que ele criou é governado por suas leis dinâmicas, pré-estabelecidas para manutenção, equilíbrio e desenvolvimento, como, por exemplo, a lei da semeadura, do retorno, da justa retribuição, que pode automaticamente ser ativada de acordo com cada pensamento, ação ou não ação que praticamos ou deixamos de praticar nesse plano terreno. Cada ato traz consigo intrinsecamente as consequências correspondentes. Mas os homens podem fazer Deus ser o que ele não é, pelo poder que ele lhe deu. E eu garanto a você, o fazem constantemente. Mas os homens podem fazer Deus ser o que ele não é. Como é que eles fazem isso? Pelo poder e a liberdade que ele lhes deu. A própria Bíblia diz: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Haja vista as atrocidades que praticaram no passado e ainda hoje em nome de Deus. Imagina um Deus conforme a imagem e semelhança dos homens carnais, distorcendo a imagem dele e tornando-o conforme seres bárbaros, sem afeto irracional. Precisamos transcender essa imagem negativa e distorcida que criaram do verdadeiro Deus, e esse, eu lhe garanto, é o nosso trabalho para toda a vida. Tá bom? Isso tem causado tanto mal à humanidade. E por meio de Jesus, aceitar a real imagem do Criador, que faz com que o sol caia sobre os justos e o injusto, que manda amar os inimigos, fazer o bem a quem nos maltratam, oferecer a outra face, amar incondicionalmente, saudar a quem não nos saúda, fazer bem a quem não nos faz, a gente, não ser retaliativo nem vingativo, sem pagar mal por mal, mas sim vencer o mal com o bem. Jesus foi em carne expressa a imagem do verdadeiro Deus e nós devemos ser também. Bom, minha gente, um panorama conciso dessa nova visão sobre Deus que está explícita, inclusive em toda a Bíblia. A gente precisa reagrupar, garimpar, reagrupar. Por isso, surgimos com a NOE, que é a nova ordem evangélica. Nova forma de ver, organizada e estruturada a partir do Evangelho. Que o Deus que habita em você e em mim possa te esclarecer melhor, que você possa querer isso sempre. Amém.